Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós paramos aí no estudo do balancete de verificação. Falei no bloco anterior que nós iríamos aí discutir, estudar, né, os balancetes de verificação e algumas questõezinhas que nós separamos, beleza? Então, agora na sequência nós vamos estudar então esse assunto aí, balancete de verificação. É bem tranquilinho, pessoal. Só ficar atento a alguns detalhezinhos que nós vamos abordar aqui na sequência, beleza? Então vem comigo aqui no slide. O que você deve saber aí, pessoal, sobre balancete de verificação? O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar, não obrigatório, levantado para fins operacionais. Então ele é um demonstrativo auxiliar, ou seja, ele não é obrigatório, ele não está lá, não compõe o conjunto completo aí das demonstrações contábeis. Ele é utilizado aí, né, levantado para fins de operacionalização da nossa contabilidade. Ele é composto por todas as contas com seus respectivos saldos extraídos aonde, pessoal? Do livro Razão. Isso aqui é importante, galera. Balancete de verificação, raciocine aqui com livro Razão. As questões aí vão tentar colocar lá livro diário. Não é livro diário, beleza? É o livro Razão. Então ele é composto aí por todas as contas com seus respectivos saldos extraídos de onde? Do livro Razão. Qual é o objetivo, pessoal, do balancete de verificação? Obviamente, verificar, né, o verbo de ação aqui, balancete de verificação. Verbo de ação, verificar. Verificar o quê? Se o método das partidas dobradas, foi obedecido ao longo do processo de escrituração dos fatos contábeis. Ou seja, se os débitos e créditos foram efetuados corretamente. Então, o objetivo, verificar se o método das partidas dobradas foi obedecida aí durante o processo de escrituração de todos os fatos contábeis. Beleza, pessoal? Então, tranquilinho aí. O somatório, lembrando, né, que o método das partidas dobradas, segundo o método das partidas dobradas, o somatório dos débitos corresponde ao somatório dos créditos efetuados. O somatório dos débitos corresponde ao somatório dos créditos efetuados. Belezinha? Esse, então, pessoal, é mais ou menos aí, de forma bem simplificada, a estrutura do balancete de verificação. Então, essas colunas aí, uma coluna com um saldo devedor, uma coluna com um saldo credor, e aqui eu vou ter todas as minhas contas, né? Conta X, conta Y, conta Z. E se a conta possui um saldo devedor, vai estar onde? Vou descrever esse saldo aqui. Agora, se essa conta possui um saldo credor, eu vou colocar aqui. No final, pessoal, o total aqui, esse total aqui, deve ser igual a esse total aqui, beleza? Então, esse total aqui deve ser igual a esse total aqui. Então, os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores. E um detalhe interessante, pessoal, que é muito explorado em prova é o seguinte: quando o assunto é balancete de verificação, o fato do somatório dos saldos devedores ser igual ao somatório dos saldos credores não significa, olha que interessante, não significa que a escrituração está 100% correta. Por quê, pessoal? Porque existem erros que não podem ser detectados pelo simples aí levantamento do balancete. Quais são esses erros? Omissão de registro. 2. Erro de título, né? Determinados registros em duplicidade, entre outros aí, mas principalmente omissão de registro, erro de título ou algum registro em duplicidade, que vai acabar lá no final que o somatório vai ser igual, só que não significa que a escrituração está 100% correta. Principalmente que, o cara deixou de registrar lá, houve uma omissão num registro. Obviamente que o valor que está aqui no balancete de verificação, apesar de estar igual, o que acontece? Não significa 100%, né, que a escrituração está correta.
Beleza? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Balancete de verificação. Essa questãozinha aí. Tranquilo? Vamos ver como é que já foi explorado em prova esse assunto, pessoal. Balancete de verificação. Algumas questõezinhas aqui. O balancete de verificação é um relatório de conferência que corresponde a uma simples listagem dos saldos devedores e credores cujos totais devem ser iguais. E aí, isso aí está certo ou está errado? Né? O balancete de verificação é um relatório de conferência. Perfeito, né? Relatório de conferência. Que corresponde a uma simples listagem dos saldos devedores e credores. Nós vimos aí anteriormente, né? A estrutura. Vai ter uma listagem de todas as contas com seus respectivos saldos devedores e saldos credores. Então, até aqui está ok. Cujos totais devem ser iguais. Perfeitos, né? Método das partidas dobradas. A soma dos saldos devedores deve ser igual ao quê? A soma dos meus saldos credores. Então, itemzinho aí, perfeito. Né? Isso está correto. Beleza? Quando a soma dos saldos credores, outra questão aí, quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período. E aí, meus queridos, o que vocês acham sobre esse itemzinho aí? Questãozinha de fixação. Nós acabamos de ver aí, né, pessoal, que o fato do somatório dos saldos devedores ser igual ao somatório dos saldos credores não significa que a escrituração está 100% correta. Né? Existem erros aí que não podem ser detectados. Vem comigo aqui. Esse tópico aí, pessoal, já vi diversas vezes ser exigido em prova. Então, fiquem atentos aí. O fato do somatório, o total dos saldos devedores ser igual ao total dos saldos credores, não significa que a escrituração está 100% correta. Como assim, professor? Por quê? Pode ter tido aí, lembre-se do exemplo clássico aí da omissão, um erro clássico, omissão de um registro. Eu efetuei lá uma aquisição de uma mercadoria à vista, por exemplo, e esse fato não foi escriturado, ou seja, não houve aumento do meu estoque, não houve a saída do meu caixa. Logo, a escrituração não está correta, mas lá no balancete, digamos que todos os outros lançamentos estavam 100% corretos, mas o que? Ficou faltando esse lançamento, houve uma omissão de registro. Então, esse fato, lá no balancete constar o total de saldos devedores iguais ao total de saldos credores, não significa que a escrituração está correta. Beleza? Importantíssimo isso aí, pessoal, saber esse detalhezinho aí, porque pela lógica, se o total tiver correto, isso aí significa que a escrituração está correta, né? Lá pelo pessoal que está desatento aí, não estudou esse detalhezinho, vem nesse itemzinho aqui, volta aqui. Então vai ver esse itemzinho lá, CESP, bonitinho lá, quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores, no balancete de verificação não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis. Parece correto, né, pessoal? Só que ele deixa aí de verificar justamente esses erros aqui, ó. Erros que não podem ser detectados pelo levantamento do balancete, principalmente aqui, ó, omissão de um registro, um erro de um título. Então, era uma conta caixa, eu coloquei conta bancos, beleza? Obviamente que o saldo devedor vai bater nesse caso, só que houve um erro, em vez de ser a caixa, eu usei o banco, por exemplo. E algum registro aí em duplicidade. Esses são os três principais aí, erros que acabam impactando no balancete de verificação, beleza? Então, esse item aqui está errado. Aí, para a gente fechar esse tópico aí, pessoal, de balancete de verificação, vocês devem saber aí que o balancete ele pode ser sintético ou analítico. Qual a diferença aí básica? O balancete sintético, ele relaciona apenas as contas principais ou de primeiro grau. Exemplo aí, conta bancos. Já o balancete analítico,
ele relaciona subcontas de segundo, terceiro e demais graus. Exemplo, ele vai lá relacionar Banco do Brasil, Santander, HSBC, enfim. Ele vai colocar lá todas as contas dentro da grande conta bancos. Então, sintético, o próprio nome já diz, ele é mais resumido. Ele vai colocar lá simplesmente os grandes grupos, né, de contas, bancos. Agora, o analítico, não, ele vai deixar todo esse detalhamento. Ele é mais detalhado, beleza? Mais detalhado. Não sei se eu coloquei exemplo aqui. Questão de prova aí para ilustrar. Mas antes só vamos colocar aqui. Então, por exemplo, no analítico, ele vai ter lá conta caixa, conta bancos, conta caixa, X reais, conta banco, Y reais, beleza? Já no analítico, vai vir lá, beleza, conta caixa, X, aí vai colocar bancos. Vamos botar números aqui, né, pessoal? 100, 500. No analítico, ele vai colocar lá 100. Aí, bancos. Vamos colocar 500. Aí, ele vai vir detalhando. Banco do Brasil, 200. Aí, vamos botar Santander, por exemplo. 250. Itaú. 50. Então vai fechar aqui o total dos 500, beleza? Mais ou menos essa é a ideia, só para vocês saberem que pode ser sintético e analítico. Como isso aí já foi explorado em prova. O balancete analítico relaciona subcontas de segundo, terceiro e outros graus. E o balancete sintético relaciona apenas as contas principais, ou de primeiro grau. Beleza, pessoal? É isso aí, é o que nós estudamos aí. Então, esse itemzinho aí está correto. Ele refere-se à classificação dos balancetes de verificação de acordo com o grau das contas que relacionam. Então, isso aqui, classificação de acordo com o grau, das contas que relacionam. Então pode vir simplesmente uma questãozinha lá, ó. Segundo a classificação do balancete de acordo com o grau das contas que relacionam, ele pode ser, aí vai colocar lá, sintético, analítico, ordinário, extraordinário, enfim, aí o examinador vai começar a inventar lá. Então pode ter uma questãozinha simples aí de múltipla escolha nesse sentido, beleza? Tranquilo? Detalhezinho bem simples, né, pessoal? Não dá pra gente errar questõezinhas desse naipe aí. Então, hora de praticar. Agora nós vamos, vem comigo aqui. Fechamos aí, né, pessoal, escrituração, que estava faltando, esse tópicozinho sobre o balancete. E agora nós vamos ver algumas questões aqui para nós praticarmos o que nós estudamos aí, beleza? Separei aqui umas questõezinhas bem tranquilo, vamos ver aí uma a uma, analisar, resolver aqui na calma, na paz, para a gente fechar aí o assunto escrituração, beleza? Vem comigo então aqui no slide. Então nossa corujinha aí, né, pessoal, malhando, quanto mais exercício é muito importante. Quanto mais exercício você fizer, melhor, né? É hora de, então, nós malharmos aí o cérebro, né? Vamos lá. Questõezinha aí da ESAF. O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto. Então, agora a gente vai aproveitar aqui para revisar, né? O que nós estudamos aí anteriormente sobre todos os tópicos de escrituração. Vamos lá. O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto porque é formado de... Então, vamos lembrar lá, pessoal. É só lembrar da nossa tabelinha.
Primeira fórmula. Um débito, um crédito. Vamos colocar a tabelinha aqui. Segunda fórmula. Qual a ideia da segunda fórmula? Eu tenho um débito e 2 créditos ou mais. Um débito e 2 créditos ou mais. Terceira fórmula. Eu vou ter 2 débitos ou mais e um crédito. Então, 2 débitos ou mais e um crédito. E, por fim, lançamento de quarta fórmula. 2 débitos ou mais e 2 créditos ou mais. 2 débitos ou mais e 2 créditos ou mais. Então, essa é a nossa famosa tabelinha aí, pessoal. Ó. Na hora da prova, você precisa se lembrar dessa tabelinha, vai matar qualquer questão. Falou lá em fórmula de lançamento, lembre-se dessa tabelinha. Então, lá na hora da fórmula, né, pessoal, só colocar lá assim, ó, num cantinho, ó. Primeira, 1, 1. Segunda, 1, 2. Terceira, 2, 1. Quarta, 2, 2. Lembre-se disso aqui, ó. Escreveu na hora da prova, vai matar a questão. Beleza? Que a gente só colocou para a gente lembrar aí sobre esse detalhezinho aí sobre as fórmulas de lançamento. Vamos lá, então. O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto, porque é formado de, terceira fórmula, 2, 1. 2 débitos ou mais e 1 crédito, né? Aí é só verificar as opções e partir para o abraço, né, pessoal? Então, aí ficou a opção E, né? 2 ou mais contas devedoras, né? Terceira fórmula. 2 débitos, né? 2 ou mais contas devedoras e 1 crédito, uma conta credora. Beleza? Então, gabarita aí a opção E. Um exemplo aí, pessoal, que nós vimos na aula, pagamento de duplicatas com juros. Então, vamos botar aqui 20 mil reais, juros de 10%. Como que vai ficar lá? Vou debitar duplicatas a pagar, 20 mil. Vou debitar juros passivos, né? Ou despesa com juros, 2 mil. E vou creditar a conta caixa. Houve um pagamento, né? Uma saída de recurso do meu caixa. Então, eu credito o caixa no valor de 22 mil. Soma dos débitos, 22 mil, é igual à soma dos créditos. Beleza? 2 débitos e 1 crédito. Terceira fórmula. Um exemplo aí de lançamento de terceira fórmula. Beleza? Com isso nós já revisamos aí o assunto, fórmulas aí, né, de lançamento. Questão 11, pessoal. O que ela fala? Balancete de verificação. O balancete de verificação evidencia. O que ele evidencia? Os estornos efetuados no período? É isso que ele evidencia? Não, né? Nada a ver aqui os estornos efetuados no período. E detalhe, hein, pessoal, uma questãozinha exigida num concurso para auditor fiscal da Receita Federal do glorioso Brasil. 2012, um concurso de altíssimo nível exigindo questões sobre balancete de verificação. Veja que é importantíssimo, independente do concurso que você está estudando, não negligenciar, galera. Não negligencie, vem comigo aqui.
dependente do nível. Ah, eu estou estudando para o concurso aí que paga mais de 20 mil reais. Top! Principalmente aí a área fiscal, né? Os tribunais de contas aí pagam muito bem. Área de controle, né? Ciclo de controle, ciclo de gestão. O policial, perito aí, os peritos, né? Contábeis, pagam muito bem também. Enfim, independente do nível do concurso, não negligencie, galera, esses tópicos básicos. Ah, eu vou estudar só os tópicos avançados porque é só isso que está caindo. Não, não é só isso não. Sempre eu fico falando aqui, existem questões fáceis, médias e difíceis. Qualquer prova vão existir lá as questões fáceis, as questões nível médio e as questões nível difícil. Obviamente que o cara que está muito bem preparado, ele vai acertar todas as fáceis, todas as médias e algumas difíceis. Pronto, não precisa gabaritar. Ninguém é aprovado aqui gabaritando prova. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber os principais pontos. E esses pontos básicos, é óbvio. Você não vai errar uma questão, por exemplo, num concurso, digamos aqui da Receita Federal, aí você vai errar essa questãozinha aqui. Não dá para errar, né? Questãozinha que exige conhecimento básico sobre balancete de verificação. É só saber aqueles 2, 3 lâminas que nós vimos aí na nossa aula. Barbada, só saber o objetivo, saber aquele detalhezinho lá que é a soma dos saldos devedores. Mesmo sendo igual à soma dos saldos credores, isso aí não significa que a escrituração está sempre 100% correta. É isso aí que eles vão exigir. E também algumas outras questões aqui que nós vamos ver que ele vai dar um rol lá e vai pedir lá o somatório dos saldos devedores, somatório dos saldos credores, mas aí entra já no estudo da natureza das contas. Beleza, pessoal? Então, dica aí que vale para qualquer prova, qualquer disciplina. Não negligencie os tópicos básicos. Além de ele te dar toda a sustentação teórica para que você consiga entender de maneira mais fácil os tópicos avançados da disciplina, você vai encontrar questões fáceis lá na sua prova. 100% das provas vai colocar lá algum itemzinho fácil. Beleza? E esse itemzinho, essa questãozinha, é óbvio que você não pode errar. Se errar, você vai ter que buscar lá numa questão difícil. Acontece nas melhores famílias. Eu já errei várias questões. Quem nunca errou em uma questão de prova facílima? Às vezes é tão fácil que você chega num nível de conhecimento gigante, enorme. Você vai pegando detalhe aqui, detalhe aí. Aquele conhecimento diário, aquele estudo diário vai chegar aí no final, vocês vão virar aí verdadeiros professores aí em algumas disciplinas. É o que acontece com muitos professores aqui, colegas nossos. O cara não é formado em contabilidade, só que ele estudou tanto contabilidade que ele hoje dá aula, né? E não vejo problema nenhum nisso. O que importa é saber transmitir o conhecimento, não é mesmo? Então nós temos aí professores de direito, muitos inclusive, que não são formados em direito. Mas ele estudou tanto aquilo, ele gosta, que ele, não, vou começar a ajudar as pessoas nessa disciplina. E talvez possa aí ser o seu futuro, não é mesmo? Ajudar as pessoas aí com aquilo que você galgou conhecimento aí durante a sua preparação. Então, pessoal, se você errar, eu errei, você já errou aí, se já fez concurso, questões fáceis. E depois você vai ter que pegar esse prejuízo lá e compensar, né, acertando algumas questões difíceis. Uma questão média ali que alguns vão errar, mas, galera, esse tipo de questão fácil, quem está bem preparado dificilmente vai errar. Às vezes uma marcação errada lá no caderno de resposta, lá, né, na hora de pintar a bolinha lá, acaba tudo transcrevendo errado, uma mancada aí, mas acontece, né? Então, não podemos aí negligenciar esses tópicos básicos. Dado o recado, vamos voltar aqui com força total nessa questãozinha, né? Balancete de verificação, o que ele evidencia? Estornos efetuados? Não. Opção B, a configuração e classificação correta dos itens contábeis? Não, não é bem isso, né, pessoal? Até esse aqui poderia gerar uma duvidazinha, mas não é isso que nós vimos. A igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período, né?
É mais ou menos isso aí que nós vimos, né? Igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período. A soma dos débitos deve ser igualdade, à soma dos créditos, né? Então, a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período. Então, essa resposta à questão, opçãozinha C. O registro dos movimentos individuais das contas contábeis no período. Registro dos movimentos individuais das contas contábeis no período. Não, né, pessoal? Isso aqui tá fora. Os lançamentos do período quando efetuados de forma correta no período. Também não. A opção mais tranquila aí, né? A opçãozinha C. Beleza? Lembrando lá, né, pessoal, mais uma vez, que o fato do somatório, o fato dessa igualdade matemática, não demonstra aí, né, que não significa que a escrituração está 100% correto. Existem aí erros que não podem ser detectados pelo levantamento do balancete. A gente viu lá omissão de registro, erro de título, registro em duplicidade, entre outros erros. Outra questãozinha aí. Na data de encerramento do exercício social, a empresa ABN SA apresentou a seguinte relação de contas e saldos constantes do seu livro Razão. Então, outra fórmula aí de exigência do assunto balancete de verificação é esse, em que a banca lá, ela dá um rol de contas, né? E depois, ó, bastante contas aí. Depois ela fala lá, ao mandar elaborar um balancete geral de verificação a partir dos saldos acima, a empresa encontrará saldos devedores no valor de... Eu coloquei, pessoal, essa conta aqui como balancete de verificação, mas na verdade, para você acertar isso aqui, você precisa o quê? Saber, ter conhecimento da natureza das contas. Natureza das contas. Quais contas possuem natureza devedora, quais contas possuem natureza credora. Para facilitar, eu já trouxe aqui a classificação. Então lá, capital social, uma conta do PL. PL tem natureza credora. Receitas de vendas, é uma receita, né? Então, natureza credora. Duplicados a receber, ativo, natureza devedora, né? Duplicados a pagar, passivo, natureza credora. Clientes, ativo, natureza devedora. Fornecedores, passivo, né? Natureza credora. O que ele perguntou? Soma dos saldos devedores, né? Então, vamos lá, eu classifiquei aí todas, móveis, utensílios, ativo, bancos, né? Ativo, custo das vendas, é uma despesa, né? Então, despesa possui o que? Saldo devedor. Reserva legal, PL, saldo credor. Empréstimos obtidos, né? Mercadorias, ações de coligados, redutora de PL, enfim, aí todas as classificações, né, pessoal? Aqui, o empréstimos obtidos é passivo, né? É a mesma coisa que empréstimos a pagar. Empréstimos concedidos é um direito, empréstimos obtidos, eu obtenho esse empréstimo, então isso aí é uma obrigação, né? Eu tenho que pagar esse empréstimo. Então, credor. Empréstimos concedidos, aí sim, né? Eu concedi, então vai ser o quê? Um direito da empresa. Eu tenho direito contra o credor de receber esse valor do empréstimo. Então, uns detalhezinhos aí, umas palavrinhas que a gente não pode errar lá na hora da prova. Ações de coligadas, é uma redutora de PL, salários, a gente vai estudar aí isso aí na sequência, essa conta aí com maiores detalhes. Salários ordenados, né? Despesa, algo que sempre pega, né, pessoal? Salários ordenados não é uma obrigação, professor. Não, vai ser obrigação se viesse assim, ó. Salários a pagar. Sempre que tiver esse sufixo a pagar, pessoal, vai ser um passivo. Agora, se vir simplesmente salários, isso aqui é o quê? Despesa. Isso é uma dúvida comum aí para quem está iniciando os estudos. Salários a pagar, obrigação. Salários, simplesmente, despesas. São formas aí, nomenclaturas que os examinadores usam para tentar justamente
induzir, né, o candidato, a candidata ao erro, beleza? Então, sempre que tiver a pagar, a receber é o quê? É um direito. Alguns detalhezinhos que nós já estudamos aí quando vimos lá a natureza das contas, beleza, pessoal? Esses detalhezinhos aí que você deve saber nesse tipo de questão. Outra coisa aqui, vamos aproveitar, né, para dar uma revisãozinha nas naturezas das contas. Aluguéis ativos. Sempre que tiver esse termo ativos, pessoal, ativos, aluguéis ativos, sei lá, seguros ativos, qualquer palavra que mais esse termo ativos, isso aqui vai ser o quê? Uma receita. E qualquer palavra aí, por exemplo, juros passivos, juros ativos, receita. É a mesma coisa que receita com juros. Só que o examinador lá põe juros ativos para tentar dar uma dificuldade aí na hora de classificar as contas. Mas sempre que vir esse termo ativos, ou sempre que vir esse termo passivos, ativos relacione com receitas e passivos com despesa. Tá bom? Então, juros passivos, aluguéis passivos, isso aí vai ser o quê? Uma despesa. Tranquilo? Então, esse termozinho aqui, ele ajuda aí a classificar. Viu lá? Aluguéis ativos, nem raciocina, receita. Mesma coisa, conta depreciação, gera dúvida aí. Depreciação, simplesmente veio sozinho o termo depreciação, vai ser o quê? Vai ser despesa. Agora, depreciação acumulada é o que? É redutora de ativo. Redutora de ativo é igual a credora. Né? Se for o caso, não é o caso aqui, ele só colocou depreciação, despesa, beleza? Veio só o simplesinho lá, depreciação, é a despesa de depreciação. O mais correto seria colocar lá, despesa com depreciação. Só que daí fica muito fácil, né, pessoal? Ele tenta aí dificultar os examinadores. Capital a realizar, redutora de PL, juros ativos a gente já viu nesse termozinho, ó, falou em ativos, é o quê? Receita. Caixa, isso aqui está errado, não é despesa, né? Caixa é ativo. Provisão para devedores duvidosos, redutora de ativo. Esse termo aqui já está em desuso, mas ainda a gente encontra, né, pessoal? Porque atualmente, provisão, o que é provisão? É um passivo de valor ou prazo incerto, né? Provisão. Só que essa PDD aí, como era conhecida, acabou que ainda até hoje a gente encontra nas provas aí. O mais correto hoje é o termo perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Esse é o termo correto, perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Mas se você encontrar aí na prova provisão para devedores duvidosos, não vai, obviamente, se matar aí, né? Não vai ficar lá brabo com a banca. O professor falou lá, PDD, provisão para devedores duvidosos, redutora de ativo. Considere com a nova nomenclatura perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Lembrando que atualmente o termo provisão, por que é errado tratar provisão para devedores duvidosos como redutora de ativo? Porque o termo provisão, CPC aí 25, né, pronunciamento contábil, 25 fala que provisão é o quê? É um passivo de prazo ou valor incerto, tá? Provisão para IR, né? Provisão para imposto de IR, passivo, aí sim. E nesse caso, esse tipo de provisão também é contabilidade avançada, mas só para a gente... esse termo aqui é um passivo aí reconhecido tendo em vista a competência. Eles chamam lá de accruals, né? Accruals. Os passivos aí apropriados por competência. Não é aquele passivo com prazo ou valor incerto aí do termo relacionado lá no CPC 25, que fala sobre as provisões. Mas isso aí fica tranquilo que nós vamos retornar nesse assunto, tá bom? Devedores duvidosos.
mesma coisa, pessoal, falou lá sozinho o termo, ó, provisão para devedores duvidosos, redutora de ativo. Devedores duvidosos é a mesma ideia da depreciação aqui, ó. Devedores duvidosos é o quê? Despesas com devedores duvidosos. Né? Ele corta lá o termo despesa para tentar aí induzir você ao erro. Beleza? As outras contas a gente batemos todas aí, e é bom que a gente já fez algumas observações aqui sobre o assunto, a natureza das contas. Então, pessoal, peguei, somei todos aí, que acho que aqui ficou cortado aqui o somatório no slide. Mas o somatório do saldo devedor aí me deu um valor de... e eu cortei aqui não, tá aqui, né? Mandar o balancete, partir dos saldos acima, a empresa encontrará saldos devedores no valor de... Então, somando todos esses saldos devedores, vai me dar um valor de 83.300. Beleza, pessoal? Então, gabarito, opção A. Tranquilo? Então, as dúvidas comuns aí que a gente recebe, nós tentamos matar aqui. As dúvidas mais presentes, essa questão dos salários ordenados, sempre que vir aí, pessoal, até a gente coloca no PDF lá as dúvidas dos alunos abaixo dessa questão. Eu pergunto muito lá, quantos salários ordenados? Parece uma obrigação, professor, então tem natureza credora. Mas nessa questão ela foi considerada aí como uma despesa, mesmo sem estar acompanhada da palavra despesa, o custo, né? Daí pergunto, por que isso? Daí eu sempre respondo lá, sempre que tiver essa questão do sufixo a pagar, né, será o quê? Uma obrigação. E se vir sozinha, né, por exemplo, salários, isso vai ser uma despesa, beleza? Outra dúvida aqui da depreciação, né, quando ela é sozinha, você considera como despesa, depreciação acumulada, ela é uma redutora de ativo. Essa questão dos juros ativos aí também, essa questão, né, desses termos ativos, passivos, então tudo isso aí é bom que a gente já revisou aqui nessa questãozinha de prova, beleza? Então, somando aí os saldos devedores, 83.300. Veja, pessoal, que esse tipo de questão, apesar de falar lá balanceio de verificação, na verdade, o que você deve saber? Classificar as contas. E esse termo, vou voltar aqui, a gente já falou sobre isso lá na aula sobre contas. Não adianta, pessoal, eu recebo muita dúvida lá no fórum de dúvidas sobre classificação das contas. Só que classificação das contas, vocês têm que ter paciência, porque as contas, algumas contas vão fazer sentido no momento que você for estudando. E algumas contas, você só vai estudar o assunto, o porquê daquela nomenclatura, o porquê da existência daquela conta, quando você estudar os tópicos mais avançados da disciplina. Então, é óbvio que vai ser difícil num primeiro contato com a disciplina saber classificar lá determinada conta. Pô, por que a conta prêmios de seguros a vencer é uma conta lá classificada no ativo, por exemplo? Pô, isso aí a gente vai ver lá, vai ter um tópico da disciplina, um tópico avançado, que fala o porquê que deve ser reconhecido. Enfim, é só um exemplo. Debêntures, alguns termos que você, pô, o que é isso? O que esse cara está falando aqui? Por que é difícil no início? Justamente porque você ainda não viu aquele tópico da disciplina, da contabilidade, em que houve o surgimento dessa conta. Aí quando você avançar nos estudos e chegar nesse tópico mais avançado que aquela conta lá é por isso que acontece. Agora sim, por isso que ela tem natureza devedora. Começa a clarear. Então fica tranquilo. Eu sei que é natural, também era assim, a gente tem aquela ideia, vou pegar o material lá em PDF, eu só vou passar para o próximo, depois que eu estiver bem aqui, eu conseguir resolver com confiança as questões. Só que contabilidade você tem que ter uma certa, não dá para levar isso aí 100%, pessoal. Justamente, classificação das contas é um assunto que você vai galgando aí conhecimento, vai chegar no final lá, depois que você estudar todos os tópicos avançados da disciplina, os tópicos mais complexos, vão chegar uma questãozinha desse nível aqui, pessoal,
você vai sair classificando ali, vai demorar 30 segundos para resolver esse tipo de questão, beleza? Então, pessoal, essa questão aí do examinador, ele considera sempre que você estudou todo o edital. Então, por isso, obviamente, por isso, vai vir alguma nomenclatura outra aí que não está previsto aí até então na sua cabeça, mas isso aí fica tranquilo que avança aí nos estudos, que aos poucos você vai obtendo conhecimento, né, sobre determinada nomenclatura e vai chegar lá no final da sua jornada de estudo, uma questãozinha básica e como essa que nós estamos vendo aqui de classificação das contas, você vai matar tranquilamente. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, mais uma questão. Questãozinha aí. Um lançamento de terceira fórmula corresponde a um lançamento do tipo. Então, mais uma questão aí sobre as formas lá de lançamentos que nós estudamos anteriormente aí no nosso curso. Então, vamos aproveitar aqui, pessoal, vamos aproveitar essa questãozinha para classificar cada um desses lançamentos, né? Então, vamos lá, disponibilidades a duplicados a receber. Lembrando, sempre tem esse IAzinho aqui, é a conta que está sendo creditada. Nada mais é do que debitar disponibilidades e creditar duplicadas a receber. Então, isso aqui é o quê? Um débito e um crédito, né? Um lançamento de primeira fórmula, né? Um débito e um crédito, isso aqui é o quê? Primeira fórmula. Lembre-se lá da nossa tabelinha, tá bom? Então, primeira fórmula, ele pede o quê? Terceira fórmula, essa opçãozinha aí está errada. B, diversos a capital social. Pessoal, isso aqui também gera bastante dúvida. Que porra é essa de diversos, professor? O que acontece? Quando nós usamos a expressão diversos, significa que existem mais de um débito ou mais de um crédito. Nesse caso, como está sendo debitado diversos, né? Ó, o crédito está aqui. Está sendo debitado diversos, né? Consideramos que existe o quê? Mais de um débito, beleza? Então, mais de um débito, 2, né? E um crédito, 2, 1. Isso o quê? É um lançamento de terceira fórmula. É só lembrar lá da nossa tabelinha, beleza? Terceira fórmula, esse é o gabarito, então, da nossa questão. Então, sempre que vir diversos sendo debitados, significa que tem mais de um débito. Beleza, pessoal? Geralmente, essas questões, essas contas, quais são as contas? Elas vêm discriminadas aqui, mas nessa questão não veio. Geralmente vem discriminado, pessoal. O padrão é vir discriminado, tá bom? Mas aqui, justamente, esse examinador, ele queria saber se você estava ligado que diverso significa mais de um débito nesse caso. Agora, quando vem a diversos, a crédito de diversos, né? Eu estou debitando disponibilidades a crédito de diversas contas. Quais são essas contas? Geralmente vem discriminada aqui embaixo. Nesse caso, ele não discriminou. Mas, para fins de saber o lançamento, não importa, né, pessoal? Então, significa um lançamento de segunda fórmula. Por quê? Porque nós temos um débito e 2 ou mais créditos que não nos interessa nesse caso aqui. Então, isso aqui é um lançamento de segunda fórmula. Lembre-se lá da nossa tabelinha. Tranquilo? Então, tá fora. D, debita mercadorias, credita caixa, bancos e duplicados a pagar. Então, um débito e 2 ou mais créditos. Isso é o quê? Lançamento de segunda fórmula. Na tabelinha aí. Diversos é diversos, então 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos, né? Isso aqui é um lançamento de quarta fórmula. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, falou lá, fórmulas, vem comigo aqui, fórmulas de lançamento. Só fazer essa tabelinha. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Primeira, segunda, terceira, quarta fórmula. Colocou lá no cantinho da prova, não vai errar nenhuma questão. O que pode dificultar essas expressões diversos aí, mas a gente já matou. Falou diversos, mais de um débito, né? Adversos, mais de um crédito. Tranquilo? Beleza, pessoal? Acho que tá de boa, né? Não dá pra gente errar uma questãozinha sobre fórmula de lançamento. Então, volta aqui pro slide.
Outra questãozinha aí. Assinale a alternativa que classifica corretamente o lançamento contábil em que se debitou a conta prêmios de seguros a vencer e creditou-se a conta caixa ou a conta bancos. Então, a opção aí classifica corretamente em que se debitou a conta prêmios de seguro a vencer, débito de prêmios de seguros a vencer. Então, aumentou o meu ativo e creditou o caixa. Diminuiu aí meu ativo. Então, isso aí é o que, pessoal? É um fato permutativo, né? Não afeta a situação líquida da empresa. Nós temos um lançamento de primeira fórmula, um débito, um crédito. Um débito, um crédito. Que mais? Acho que é isso, né? Vamos ver o que fala aí, o que a gente precisa. Assinale a opção, classifica corretamente e creditou-se a conta caixa ou a conta bancos. Vou colocar conta caixa aqui, tanto faz, né? O que é isso aí? É um fato permutativo, né? Lembre-se lá, fato permutativo. Por quê? Porque não altera a situação líquida, não impacta o meu patrimônio líquido. Então, é uma mera alteração na composição dos elementos patrimoniais. Nesse caso aqui, eu troquei caixa, né? Diminuiu o meu caixa, só que aumentou um direito, né? Prêmios de seguros a vencer. Beleza? Então, isso aí ficou a opção C. Fato permutativo, lançamento de primeira forma. Bem interessante, né? Essa questãozinha que ela aliou aí dois assuntos, né? Trouxe lá a classificação dos fatos contábeis e também trouxe aí assuntos de escrituração, lançamento de primeira fórmula. Vamos lá, estamos quase fechando as questões, pessoal. Uma empresa efetua a quitação antecipada. Uma empresa efetua a quitação antecipada de uma fatura relativa ao fornecimento de suprimentos no valor de R$20.000, obtendo um desconto de 10%. No registro dessa operação, a empresa, vamos lá, na hora da prova, pessoal, viu uma questãozinha dessas, o que você vai fazer? Você vai fazer aí o lançamento da operação, beleza? Isso vai facilitar lá a visualização do que está ocorrendo. Então, no lançamento, aí, nesse caso, você vai debitar, né? Uma empresa efetua quitação antecipada, é uma fatura relativa ao fornecimento de suprimentos no valor de R$20.000, obtendo um desconto, de 10%. Então, vou debitar fornecedores. Vou acreditar descontos adicionais obtidos. Ou simplesmente aqui, pessoal, estou colocando o termo mais técnico corretamente, mas você poderia colocar aqui receita financeira, enfim, tá bom? Então aqui 20.000, 2.000, né, 10%, e creditar o caixa, né, uma quitação antecipada, sai o dinheiro do caixa no valor de 18.000. Beleza? Então, ó, empresa efetua quitação antecipada de uma dívida, né? Ou seja, fornecedores aqui, ou duplicatas a pagar, enfim. Então, você vai baixar, por isso que você debita fornecedores. Estou dando baixa da minha dívida aqui, diminuiu o meu passivo. Creditei uma receita, né, porque eu tive um desconto de 10%, então poderia ser aqui receita financeira, enfim, eu usei o termo aqui mais rebuscado, mas poderia aqui muito bem ser receita financeira. Aumentou essa receita ao ser transferido lá do resultado para o meu patrimônio líquido, né, no balanço patrimonial, o que impacta positivamente. E eu credito caixa, vai diminuir o meu ativo. Beleza? Esse é o lançamento. Veja que agora fica mais fácil analisar a operação lá, as opções. Registra um débito em conta de ativo no valor de R$20.000.
registra um débito em conta de ativo no valor de R$20.000. Tem algum débito em conta de ativo no valor de R$20.000, pessoal? Não, né? Tem um débito numa conta de passivo, que é fornecedores. Contabiliza um débito de 18.000 em conta do passivo. Tem um débito de 18.000 em conta de passivo? Não, né? Tem um débito de 20.000. Lança o valor do desconto como despesas comerciais. Vamos lá, pessoal. Se a empresa está pagando e ela recebe um desconto, isso é uma despesa ou uma receita? É o quê? Uma receita, né? Em vez de ela pagar 20.000, ela pagou 18. Logo, a diferença, os 2.000 é o quê? Uma receita, né? Isso aqui é receita. Receita financeira. Poderia ser uma receita financeira aqui. O nome, né, da conta. D. Efetua um crédito de R$20.000 em conta de passivo. Tem crédito de R$20.000 em conta de passivo? Não, né, pessoal? Tem um débito de R$20.000 em conta de passivo. Então, nos restou o quê? Opção E. Reconhece uma receita pelo valor do desconto obtido, né? Perfeito aqui. Bem tranquilinho. Então, viu uma questão desse nível aqui, pessoal? Eu separei essa questão, não foi à toa aqui, ela é selecionada especificamente para a gente destacar aqui as melhores formas de resolver as questões. O que você vai fazer? Faz o lançamento. Faz o lançamento aí no cantinho da prova. Pode ser pequenininho aqui, ó. Debitor fornecedores, creditor receita, creditor caixa, né? 20, 2, 18. Só fazer isso lá na hora da prova. Não precisa fazer toda a nomenclatura, tá bom? Lembrando que o tempo então fez lá um rascunhozinho aí e parte para analisar as opções. Tranquilo? Os elementos essenciais do lançamento contábil são elementos essenciais, pessoal, que nós estudamos anteriormente na parte teórica aí do vídeo. Os elementos essenciais do lançamento contábil são... Quais são os elementos essenciais, pessoal? Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Beleza, opção A já aqui está corretinha. Então, elementos essenciais do lançamento, pessoal. Local, né? Tem uma observaçãozinha aqui que o local ele pode ser suprimido considerando-se feito no local do estabelecimento, beleza? Mas, não falando nada em contrário, você considera aqui todos os elementos. Local, a data, né? Qual a conta que está sendo debitada, qual a conta que está sendo creditada, o histórico, né? Uma breve descrição, aquisição de mercadorias a prazo, nota fiscal X, enfim, alguma coisa assim, e o valor. Esses são os elementos essenciais aí. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós fechamos aqui esse assunto aí, balancete de verificação, revisamos alguns pontos aí da escrituração. Tranquilo? E na sequência aí do nosso curso, nós vamos lá iniciar o estudo das demonstrações contábeis. Beleza, meus queridos? Então, até o próximo bloco aí.